Férias era um negócio que eu só tirava no papel, né? Porque eu levava o note pra casa, celular o tempo todo. Eu nunca consegui sair pra comer num restaurante sem estar com um corporativo ligado. Eu não tinha tempo pra nada, assim, Camila. Eu não conseguia dormir. Eu era super ansiosa, achando que não era mais capaz. Era a cabeça 24 horas funcionando para o trabalho. Uma sensação muito grande de insegurança. Então eu não tinha sossego. Era tudo muito conturbado. É a dor de trabalhar demais, é a dor de ver a equipe não entregar e chegar no final do mês, você ficar apavorado. Só que eu percebi que tem muita coisa que você faz, que você não sabe por que você faz. Chega um determinado momento que fica no automático. E você começa a fazer as coisas tão no automático, pode ser um risco. E eu não conseguia consolidar o meu resultado, tinha funcionário desmotivado, porque a metade da equipe estava comigo, a outra metade não estava. Vivia correndo atrás do rabo, exausto. Cada virada de mês eu pensava, meu Deus, de novo meta, zerou. Tinha medo, tinha insegurança. Eu acreditava que a minha habilidade comercial já era muito boa. E eu descobri que não era, porque o que eu sabia ainda era muito pouco. Desde fevereiro eu não batia mais meta até outubro. E daí as ameaças, aqueles negócios de, porque se você não conseguir resultado melhor, pode ser desligado. Então, um mês batia, outro mês não batia. Quando eu percebi que já estava no terceiro mês, não estava batendo meta, eu calcei a chinelinha da humildade e falei, eu sozinho não consigo. Eu preciso de ajuda. A gente não estava batendo meta. Todo final de mês era a gente até meia-noite, 1h da manhã, tentando buscar pedido com o cliente de noite. Minha maior dor era que as coisas não aconteciam e de repente elas não aconteciam como deveriam acontecer e eu não tinha muito como justificar. Eu ficava pensando assim, era pra ser, né? Eu tinha batido a meta 2 vezes só. E a minha equipe era bem irregular. Todo mundo me respeitava, mas ninguém estava comigo. Se vendesse, vendeu. Se não vendeu, tá bom. Eu vou embora pra minha casa, eu fiz a minha parte. Era essa a impressão que eu tinha da minha equipe. Primeira vez lá que eu bati meta, eu mandei um áudio desesperado dentro do banheiro, eu queria que ele soubesse que eu já tinha batido a meta. Aí depois que eu te mandei um áudio, eu sentei no chão e chorei. Em um mês, eu já bati a meta e eu superei a meta. Nós batemos o recorde de vendas no Brasil em outubro e batemos o recorde de vendas em novembro. Depois que eu assumi esse tipo de situação e comecei a aplicar tudo aquilo que eu fui aprendendo com vocês no dia a dia, a minha equipe se tornou benchmark no Brasil em atendimento de postos. Desde que dezembro foram todas as semanas, a gente conseguiu bater a meta semanal e semana passada a gente bateu também, todas as semanas as metas foram batidas. Então eles já conseguem trabalhar sozinhos, de uma maneira mais autônoma. Em novembro a gente superou, em dezembro batemos. Nós batemos a meta 100% da meta hoje. Mês a mês a nossa meta ela vem aumentando e a gente vem superando, vem conseguindo entregar esses desafios. Hoje tenho uma equipe que eu olho e falo, puta, hoje eu tô tranquilo, sou feliz, sou grato. Eu realmente tenho um negócio, eu realmente tenho um time, eu realmente tenho pessoas boas. Hoje eu chego sábado, eu desligo o cooperativo e falo, galera, até segunda, bom final de semana, se divirtam, beijo na boca e tchau. 6 horas sai a Ia da chefe, entra a Ia da mãe, e lá em casa eu sou sua mãe e mais nada. Eu sou um líder da nova era, que não só como bate meta, mas como supera as metas. Hoje eu sou um líder da nova era, preparado. Hoje eu posso dizer que eu sou um líder da nova era, faço meta todo mês. Hoje eu tenho tempo para minha família, eu consigo fazer academia. Hoje eu sou a líder da nova era, que bate meta todos os meses, extremamente feliz. Chegou a sua hora de ter uma equipe comercial que bate meta todo mês também, sem que isso custe a sua saúde física e emocional. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à Semana Líder Comercial da Nova Era, um evento exclusivo para líderes comerciais que buscam uma nova forma de liderar, que estão cansados de acreditar que viver preocupado com a meta do mês faz parte, que a correria da área comercial é assim mesmo, que às vezes tem que abrir mão da vida pessoal. Meu nome é Cami Mota, sou especialista em liderança comercial há mais de 10 anos e o objetivo dessas 3 aulas é te provar que dá sim para você ter uma equipe que bate meta todo mês sem que você fique completamente exausto. Só quem vive a área comercial na pele sabe exatamente do que eu tô falando. Quando o fim do mês começa a se aproximar, vem a ansiedade em saber que a equipe tá longe de bater a meta. O sentimento de impotência por não conseguir mudar o resultado. A falta de compromisso dos nossos liderados, a raiva, o medo, a ansiedade, a pressão ou até mesmo a adrenalina sufocante que só quem vive na pele
sabe. A partir desse momento, eu tenho um compromisso com você. Você vai sair dessas 3 aulas sabendo o caminho para construir uma equipe comprometida que você não tem que ficar cobrando toda hora. Uma equipe engajada, que te escuta, que colabora com o time e com você, que quer fazer acontecer tanto quanto você quer. E uma equipe produtiva, que não depende de você para que as vendas aconteçam. Uma equipe que bate meta todo mês sem te esgotar. E isso independente se você já tem anos de experiência como líder ou se você acabou de assumir sua primeira liderança. E foi justamente quando eu conheci o Cami, o método, e a partir daí eu consegui essa efetivação no cargo de liderança. Então, atualmente eu estou aí há 5, 6 meses no cargo de líder júnior. Quanto tempo de liderança você já tem, Eda? 20 anos em vários segmentos. 18 anos em liderança comercial. Eu sou gestora bancária há muitos anos, mais de 20 anos. E antes que você ache isso é bom demais para ser verdade, eu te entendo, porque eu também achava que era impossível fazer a minha equipe bater meta todo mês e ter qualidade de vida ao mesmo tempo. Mas depois que eu consegui fazer isso na minha vida e na de centenas de outros líderes que aplicaram o método que eu vou te ensinar nesse evento, eu vi que é possível. Meu nome é Thiago, Thiago Ramos. A gente, além de bater, a gente estourou, sabe? Uma equipe engajada, forte, num clima muito bom, que não era mais aquele clima de medo, de cobrança. Foi junho que eu comecei e a partir de julho a gente estava dobrando. E depois, em agosto, que foi o melhor mês da história da empresa, a gente estava triplicando as vendas diárias. Era um resultado estratosférico. Então, assim, foi triplicando as vendas. A gente fez o melhor resultado da história da empresa. Eu já bati recorde na minha meta. Passei 20 mil reais a mais. Mês passado, eu bati meta faltando 3 dias. Estou adiantando minha meta, graças a Deus, graças a vocês. As vendas acontecendo sem parar, E eu tranquilo, as vendas acontecendo sem parar. Sem precisar que eu ficasse o tempo todo ali acompanhando, dizendo o que fazer. O método que eu ensinei para essas pessoas eu denominei método CEP, que significa ter uma equipe comercial comprometida, engajada e produtiva que bate meta todo mês. E agora você deve estar aí se perguntando, será que esse evento é para mim, Cami? Será que funciona no meu segmento, na minha empresa, na minha equipe? Então, antes de mais nada, deixa eu te falar para quem é esse evento. Para líderes que têm liderados abaixo de você. Então, se você gerencia diretamente um time de executivos comerciais, de vendedores, de consultores, esse evento vai te ajudar a entender o passo a passo para você construir uma equipe CEP. E é também para você que é diretor, CEO ou dono de empresa, empresário, que busca entender como criar uma máquina de vendas na empresa de maneira sustentável e duradoura. Mas será que esse método funciona para o meu segmento, Cami? Pode ficar tranquilo que sim, porque não importa o segmento. Dá para aplicar o método CEP em diversos segmentos. Eu já ensinei líderes do segmento bancário, de investimento, empresas de crédito, tecnologia, seguros, plano de saúde, imobiliárias, mercado de alto luxo, energia, lubrificante, carros, empresas de segurança, cursos, escolas, produtos dentários, estética, roupa, confecção e muitos outros. Até líder do segmento de máquina de pães para padaria implementou e tem sucesso com o método. Então, quanto ao seu segmento, isso não é um impeditivo. Ah, mas meu time é muito grande ou meu time é muito pequeno. Isso também não importa. Hoje eu tenho 17 liderados na equipe. Eu lidero uma equipe de 6 pessoas. 30 colaboradores abaixo hoje. E também não importa se seu time já supera, bate ou não bate meta ainda. O que importa é como esse processo está acontecendo e quanto isso está te custando, principalmente a sua saúde emocional. E por que eu estou falando para você dessa questão emocional e física? Porque foi justamente daí que surgiu o método CEP. Foi o seguinte: fiz minha carreira em grandes empresas como Banco Real, Brookfield, Deloitte e fui treinadora de todos os líderes comerciais da Prudential do Brasil. Mas antes de ser treinadora, eu passei muitos anos em campo. E foi onde tudo começou. Desde novinha, sempre fui muito competitiva. Fui criada no esporte e acho que isso aflorou mais meu sangue competitivo ainda. Se era no vôlei, eu queria ser a melhor jogadora. No hipismo, pular os maiores obstáculos. Fui federada em handball, joguei futebol representando o Flamengo do Futebol Society e já fui até remunerada por jogar futebol de praia. E, logicamente,
Na área comercial não era nada diferente. Qualquer ranking que existia, eu precisava arrumar uma maneira de ficar em primeiro lugar. E foi quando eu liderava uma equipe de vendas e uma multinacional gigante do seguro de vida que minha vida mudou completamente e nasceu a criação do método CEP. Mas a história não foi bonitinha assim como parece. Ao contrário. E eu sempre falo, na crise a gente comemora porque é o momento que vem as melhores ideias e as melhores estratégias. Eu, com esse negócio de competitividade aflorado em mim, me vi em uma empresa que reconhecia e valorizava isso. Premiava os melhores líderes e vendedores em convenções internacionais, com ranking, foto de destaque, enfim. Aquilo lá pra mim era verdadeira Disney. O que eu mais amava era reconhecimento. Eu queria ganhar tudo, óbvio, né? E dito e feito, eu não ganhei tudo, mas eu ganhei muita coisa. Ganhei diversos campeonatos, fui reconhecido internacionalmente como campeã estadual. Ganhei troféus, medalhas, levei meus pais pra Disney, que era um grande sonho meu. Meus pais me verem no palco sendo reconhecida na frente de toda a empresa. Ganhei muito dinheiro, comprei o apartamento que eu queria, o carro que eu sonhava, roupas de marca, paguei muita coisa para muita gente também. Eu não tinha nenhuma preocupação com dinheiro. Quer dizer, esse era o topo do meu iceberg. A parte que eu tinha orgulho de mostrar para o mundo, mas ninguém sabia o que acontecia por baixo dos panos. Eu não estava vivendo, eu estava literalmente sobrevivendo. Eu não estava presente em nenhum lugar. Meu corpo podia até estar, mas minha cabeça... Se eu estava num jantar de família, o celular estava sempre do meu lado, ligado. E eu atenta para caso qualquer liderado ligasse, eu tinha que atender de imediato, porque podia ser alguém precisando de mim. E se eu não atendesse, podia perder venda. E isso para mim era inaceitável. Domingo, só de ouvir aquela musiquinha do Fantástico me dava arrepio. Aquela ansiedade sufocante de que segunda-feira ia chegar e começar tudo de novo. Eu esqueci da minha vida pessoal. Eu esqueci que sim, é importante bater meta e ter uma equipe produtiva, mas que também é importante ter tempo e qualidade com a sua família, amigos e estar presente nos lugares. Eu esqueci de tudo isso. Não é que eu era burro ou desatenta. É porque eu estava com medo. Medo do fracasso. Medo de perder meu emprego. E por isso eu vivia naquela corrida insaciável, atrás de superar meta mês após mês. E fazendo da vida dos meus liderados um verdadeiro inferno. Porque é claro que a minha ansiedade e toda aquela pressão era sentida por eles também. Sim, meus liderados batiam meta. Eu também. Mas a que custo? Na minha cabeça eu não podia parar nunca, porque a equipe era dependente de mim. Eu me sentia uma mulher maravilha, fazia tudo para eles e queria ser reconhecida. Mesmo quando eu estava me sentindo mal, doente, eu não respeitava os sinais do meu corpo. Tive zika e fui trabalhar. Uma época fiquei tão mal de saúde que fiquei com o meu corpo cheio de ferida, porque minha imunidade estava lá embaixo. Mas parar? Jamais. Isso para mim era um sinal de fraqueza. Dormir, tive que começar a tomar remédio para tentar dar um nocaute. Imagina, toda vez que eu deitava para dormir, minha cabeça não parava de jeito nenhum. Só com remédio tarja preta para conseguir um mínimo de descanso possível. Minha cabeça estava tão cheia, mas tão cheia que eu comecei a me esquecer das coisas. Tudo que eu começava a fazer, eu parava no meio. Muitas vezes até esquecia o que eu estava fazendo. A memória foi piorando dia após dia, até que um dia... Acho que Deus sabe o que faz. Meu corpo parou por mim. Logo eu, que achava que era imbatível e nenhuma doença me derrubaria, veio o burnout. Não sei se você conhece esse termo. Eu já tinha visto antes e achava mimimi, vou te confessar. Mas o burnout é sério. É um esgotamento mental que quando chega não adianta tentar lutar contra. Você não tem forças. Eu tinha tanta coisa na minha cabeça, tanta preocupação, tanta angústia, tantas coisas que eu queria fazer, mas nunca dava tempo de nada. Porque eu vivia apagando incêndio da equipe e disponível para toda a minha equipe 24 horas por dia. Até que esse dia chegou. Lembro como se fosse ontem. Um dia normal.
Mas eu, nesse dia, eu estava sentindo algo muito, mas muito diferente. Minha cabeça estava borbulhando. Parecia que o meu corpo não tinha mais força para dar 2 passos. Eu morava no Rio de Janeiro e o meu escritório ficava em cima da Igreja da Candelária. Eu falei, vou descer um pouco, vou espairecer, porque eu sempre filtrava tudo para os meus liderados. Eles não podiam ver que eu não era Mulher Maravilha. Desci. Quando eu cheguei na Candelária, eu comecei a chorar compulsivamente, comecei a rezar, Deus, me ajuda, por favor. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu não lembrava mais das coisas. O que eu estou fazendo aqui? Onde que eu estou? E eu me lembrei, tem que ligar para minha irmã. Peguei o telefone, liguei para minha irmã, que morava em Nova York na época, e falei, Cândida, me ajuda, por favor, eu não sei o que está acontecendo comigo, me ajuda a ir para casa. E ela me acalmou e falou, vamos pegar um táxi. E eu falando com ela aos prantos, sabe, a sensação pior do mundo, você não saber o que está acontecendo com você. Cadê a Camila? Né? Porque para mim eu ia pegar um ar, mas quando eu percebi, nem ar eu estava sentindo. Então, entrei no táxi falando com a minha irmã e ela me acalmando. Foi quando eu cheguei em casa. E eu te falo, olha, nada do que eu ganhei valeu a pena ter vivido o que eu vivi. Logo eu, que me achava incansável, imparável, fui afastada do trabalho. Engordei 20 quilos. Fiquei 1 ano parada, numa cama. 6 meses, eu não me lembro de nada. Usei todo o meu dinheiro, centavo por centavo. Gastei mais de 400 mil reais, todas as minhas economias, para tratar minha saúde física e mental. Cheguei ao ponto de ter que pedir dinheiro emprestado para o meu irmão, 20 mil reais. Nunca esqueço, foi a primeira vez que tive que pedir dinheiro emprestado para alguém. Logo eu, que tinha conquistado tanto, mas tanto, sem depender de ninguém, tudo foi por água abaixo. Eu não voltei não para estaca zero, eu voltei para estaca negativa, devendo. Tive que pausar a minha vida para conseguir me recuperar. Graças a Deus eu tinha feito uma boa reserva para isso. E meu irmão pôde me ajudar quando eu mais precisei. E depois de 1 ano, eu me restabeleci e pude voltar a trabalhar de novo. Foi quando a mesma seguradora que antes eu trabalhava me fez uma proposta inusitada. Virar treinadora oficial da companhia e treinar todos os líderes do Brasil para alcançarem a alta performance, como eu havia alcançado. Vou te confessar que fiquei conflitada. Lógico que era uma proposta maravilhosa, mas ao mesmo tempo, será que eu daria conta? Será que seria responsável da minha parte treinar mais pessoas para terem equipes campeãs, só que com o risco de acabarem igual a mim? Eu sabia que eu precisava fazer diferente. Minha nova obsessão começou. Será que dá para conquistar tudo que eu conquistei sem precisar ficar doente da maneira que eu fiquei? Ou será que eu só conquistei por conta da minha natureza atípica, que me levou ao extremo cansaço e burnout? Eu sabia que eu não seria qualquer treinadora, porque eu não estava nem aí para teoria. Eu sabia como era a realidade daquela atividade. E eu tinha uma vantagem. Eu tinha aprendido na dor. Não tem nada mais poderoso do que isso. E um parênteses aqui, muito importante. Quando eu digo que não existe nada mais poderoso do que aprender na dor, isso não significa que precisa ser necessariamente a sua dor. Você pode aprender com a dor dos outros. E esse é o meu principal objetivo nesse evento. Que você aprenda o que eu sofri para não ter que sofrer igual. Não precisa disso. Você pode aprender com a minha dor. Eu já sofri por você e não indico passar pelo mesmo. Então, comecei a refletir sobre todos os meus erros e também acertos. Alguma coisa eu tinha feito de bom, porque meu time foi campeão. E eu fui juntando tijolinho por tijolinho para construir um novo caminho para aqueles líderes que seriam treinados por mim. Eu sabia que eu precisava arrumar uma forma estruturada e compreensível de passar meu conhecimento. E com muito cuidado para que aqueles líderes não errassem o quanto eu errei. Para que aqueles líderes não precisassem ser afastados do trabalho, não precisassem se divorciar. Para que aqueles líderes não precisassem usar toda a reserva de dinheiro deles em remédio. Para que aqueles líderes não precisassem ver o filho crescendo na horizontal. Sair de casa quando o filho está dormindo e chegar em casa e encontrar o filho dormindo também.
eu precisava trazer novas soluções, novas maneiras de liderar que fizessem com que as vendas aumentassem, sem que isso custasse a saúde física e emocional daqueles líderes. E assim nasceu o método CEP. Na medida que eu fui treinando e os líderes foram aplicando, comecei a ver que os resultados estavam acontecendo e as pessoas estavam mais tranquilas. Isso que é o mais importante. Sem aquela sensação sufocante de pressão e meta e preocupação. E foi quando eu recebi uma mensagem que me mudou o jogo para mim. Eu não lembro exatamente as palavras, porque infelizmente eu não tenho mais essa mensagem, mas foi uma mensagem de um líder que a equipe ia ser campeã. E ele disse mais ou menos assim: obrigado por me alertar do buraco que eu estava entrando. Minha equipe vai ser campeã. Resgatei meu casamento e devo isso a você, Cami. E foi essa mensagem que eu recebi. Infelizmente eu não tenho print aqui. Até me arrependo de não ter esse print para mostrar para vocês, mas ficou aqui dentro de mim. Essa mensagem eu não esqueço jamais, porque foi a partir daí que eu percebi que o método funcionava. Deu certo! Eu comecei a receber ligações de pessoas de outras áreas que haviam sido indicadas por alguém que foi treinada por mim, querendo saber se eu treinava empresas de outros setores. E claro, com a minha competitividade nata, eu fiquei louca para repassar esse novo método para o máximo de pessoas que eu pudesse. Fui na cara e na coragem. Encontrei uma sócia maravilhosa que disse que iria comigo em todas as empresas e que iríamos juntas mudar a realidade da área comercial no Brasil. E dito e feito, juntas aplicamos esse método em diversas empresas, dos segmentos mais diversos que você possa imaginar. E o resultado continuou vindo. Foi quando eu percebi o tesouro que eu tinha criado. Algo simples, prático, mas que produzia sentido acima de tudo, que dava resultado. Isso para mim é o mais importante. Então, minha sócia Renata, na época, me incentivou a vir para a internet. Na verdade, ela me convenceu, porque eu sempre tive vergonha de câmera. Pode acreditar se quiser. Sou super tímida para essas coisas, mas o meu propósito era muito maior que esse. Eu precisava, de alguma forma, passar minha mensagem para o mundo, para você que está aí. Aquilo que eu queria ter aprendido lá no início da minha carreira. Não existe sucesso profissional que justifique o fracasso na vida pessoal. E por que eu decidi dividir isso com você? Eu não quero que você precise gastar toda a sua reserva financeira como eu tive que gastar. Que você chegue no ponto que eu tive que chegar de pedir dinheiro emprestado para o meu irmão. E se você foi jogado para ser um líder, nunca teve treinamento para isso, tem que todo mês ter que se virar sozinho para fazer a sua equipe performar, agora eu estou aqui para ser a sua mentora e te falar como ser um líder que faz a sua equipe bater meta todo mês, sem que isso custe a sua saúde emocional e física. Então, a primeira coisa que você precisa saber são os 4 erros que eu aposto que você está cometendo, achando que está fazendo certo. Mas não tá, hein? E impacta a sua equipe de bater meta todo mês. Vem aqui, olha no meu olho, porque eu quero te desafiar mesmo. Eu já te falei que eu sou competitiva, né? E eu imagino que você também seja, porque só de estar na área comercial, o mínimo de competitividade você também deve ter. Então, presta atenção aqui, pega a caneta, anota, porque depois eu quero que você vá lá no meu Instagram e me conte qual desses 4 erros você está cometendo. Combinado? Porque vou falar aqui pra você, eu aposto que pelo menos uns 2 ou 3 erros desses que eu vou falar você tá cometendo. Ou, quem sabe, até mesmo os 4 erros. Então vamos lá, hein? Primeiro erro, cobrar venda dos seus liderados. Quem faz isso é o líder bombeiro, que vive igual um maluco, apagando incendinho ali, incendinho aqui, aqueles incendinhos pequenininhos, tá apagando lá o dia inteiro e acaba ficando sem tempo para ter qualquer estratégia e no final das contas tem que ficar cobrando os outros que nem um maluco. Mas olha o que acontece quando você cobra sem estratégia alguma seus liderados. A gente vai simular uma cobrança
entre gerente comercial e liderado. Qual é a situação? Eu saindo do escritório, num dia, entrei no carro, ouvi uma música muito animada e resolvi ligar para Renata para ver como que tá o dia dela, e ela é uma das minhas melhores da equipe. E a Renata, como liderada, ela vai contextualizar como que foi o dia dela, porque uma vez que eu tô ligando no fim da tarde, eu tô saindo do escritório, entrei no carro, toda animada, ouvi uma música. E você, Renata, como que foi seu dia? Tá, para fins desse exercício, eu tinha 5 reuniões agendadas nesse dia. Eu recebi 3 clientes declinando o contato, ou seja, um no-show, ninguém apareceu. Levei bolo. E as outras 2 reuniões eu não consegui fechar, eu fechei 0. Então vamos lá. Ou seja, eu estou arrasada. Nossa, que música maravilhosa! Eu amo essa música. Sempre quando eu escuto essa música, me dá uma vontade, uma animação. Vou ligar pra Renata. Fim do dia, tenho certeza que ela vai me dar notícia boa. Alô, Rê? Oi, Cami. Tudo bom? Nossa, me lembrei de você que eu tô ouvindo uma música muito animada, motivacional. E aí? Vamos vender quanto hoje? Não, eu sei, eu tô tentando aqui. Tá bem difícil hoje. Bem difícil. Você consegue. Qual o próximo cliente? Cami, eu não sei. Eu tinha 5 clientes hoje. Enfim, 3 me deram no show e 2 não fecharam. Rê, mas lembra, você é a melhor. Então vai lá, persistência e resiliência. Vai com tudo, hein? Lembra que o não tá próximo do sim. Então não desiste. Qualquer coisa você me liga. Mas vamos com tudo, Rê. Tá bom, pode deixar. Tá? Fechado, hein? Não vai me decepcionar. Você prometeu 5, faltam 3. Vamos lá. Combinado? Posso contar com você? Claro. Então, combinadíssimo. Obrigada, Rê. Qualquer coisa me liga, hein? Tô com você. Um beijo. E aí, Renata, como que você, encarnando, o sentimento de um liderado, se sentiu nesse momento? Realmente muito ansiosa. Eu me senti 0 acolhida pela minha líder. Afinal, eu falei que o dia tinha sido muito difícil, ela nem sequer perguntou o que aconteceu no meu dia. Ficou me dando umas palavras aleatórias de incentivo. Uhul! Me deu raiva, na verdade, me deu vontade de não atender minha líder. E, gente, isso eu falo de experiência própria, tá? É uma simulação real. Já passamos por isso algumas vezes. E o sentimento, ele é um sentimento de desconexão com a minha líder. Cada vez que ela liga, meu coração começa a bater mais rápido, porque eu sou uma pessoa, como a gente falou nesse exercício, super dedicada, comprometida, a melhor dela. Então, quando ela fala, não me decepciona, nossa, é uma carga gigante que vem em cima de mim e, sinceramente, não me dá um gás pra eu vou conseguir, eu vou vender. Me dá um pânico, inclusive eu começo a repensar tudo. Eu começo a ter medo até de perder meu emprego. E eu, quando desliguei com a Renata, como líder, como eu me senti? Tenho certeza que ela vai me entregar os 5, tá alinhado, isso tudo na minha cabeça. Tá alinhado, tá tudo bem, já posso contar com ela, tá ótimo. Ela não precisa me preocupar. Por que a gente faz isso? Você já se perguntou isso? Eram exatamente as dores que eu tinha. Uma das coisas, Cami, era de a gente cobrar. Só cobrar. Só cobra, só cobra, só cobra. Era só cobrança. O Guilherme cobrando, o Guilherme cobrando, o Guilherme cobrando. A maioria dos líderes, eu posso te falar que cobra por se achar no direito de cobrar porque é líder. Porque não sabe muito bem o que fazer para mudar o cenário do mês. Então acaba cobrando. Recebe muita cobrança de cima e faz o quê? Repassa essa cobrança para baixo. Meu chefe me cobrou, vou cobrar meu time também, ué. Acaba sendo, no meu ponto de vista, um ato de desespero. Por quê? A gente se vê sem alternativa e acaba, sem nem perceber, virando o famoso bombeiro e cobrador de resultados. Mas você concorda comigo que a venda é a consequência de um trabalho feito? Ou seja, não faz o menor sentido cobrar o resultado da consequência de algo que deve ser feito antes do resultado. Se você faz isso, é porque você acredita que isso é o que dá resultado mesmo. Você concorda? Mas eu posso te garantir que não é.
Porque sabe o que acontece quando você cobra resultado do seu liderado? E eu tô falando que acontece mesmo. Não é o que eu acho, mas o que acontece a nível cerebral no seu liderado. Quando você cobra, você ativa a resposta ao estresse no cérebro dele, levando à liberação do cortisol. Caso você não saiba, o cortisol é o hormônio do estresse e afeta negativamente tanto o bem-estar quanto a performance do seu liderado. Eu também fazia isso, mas a verdade é que esse ato, por mais inofensivo que seja, causa no seu liderado ansiedade, medo, insegurança, desmotivação, raiva, frustração, baixa autoestima, esgotamento e pode até levar ao burnout. Ou seja, a produtividade, a venda que você tanto queria fica cada vez mais distante. Porque normalmente o que acontece é que a equipe vai começar a te falar que vai entregar. Mas no final do mês, as vendas misteriosamente nunca acontecem. Sempre tem uma desculpa aqui, outra desculpa colar, o cliente sumiu, pararam de atender, blá, 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 blá. Você já conhece essa história. Quando você cobra, você literalmente estimula que mintam para você. Por quê? O cara tá com medo, você é o superior dele, ele não quer perder o emprego dele, ele vai te falar tudo o que você quer ouvir naquele momento. O problema é que depois você vai ficar igual a um louco, correndo atrás do time no final do mês, porque disseram que iam entregar a meta e nada aconteceu. Você entende esse ciclo vicioso que você gera aqui? E principalmente o estado de estresse e ansiedade que você fica também? Você entende isso? Então, você deve estar se perguntando agora, se eu não posso cobrar vendas, Cami, o que eu faço? Você faz um belo acordo usando as técnicas do método CEP entre líder, que é você, e o seu liderado. É isso que realmente vai fazer seu liderado te entregar o que você pede para ele, o que você combina com ele no final do mês. A gente vai falar desse acordo na aula 2, nessa quarta-feira. Então, já reserva um horário na sua agenda, hein, para não perder essa aula de quarta. O segundo erro que você pode estar cometendo, que está prejudicando a performance da sua equipe para bater meta todo mês, é vender para o seu liderado bater meta. O que também é um clássico do líder bombeiro. Eu chutava, cabeceava, agarrava, não entrava em ligação, não delegava. Sua equipe não consegue vender? O que o líder bombeiro vai lá e faz? Vai lá apagar o incêndio. E olha o que acontece quando você faz a venda para o seu liderado. Agora a gente vai mostrar o jeito errado de quando um executivo pede ajuda para você vender para ele. Eu sou a gerente e a Renata é a liderada. Cami, me ajuda, Cami. Eu não sei o que eu faço. O Joãozinho, ele tá achando muito caro. Me ajuda. Claro que eu te ajudo. Vamos lá, foco. Me dá o Joãozinho, me passa o telefone dele, tá? A objeção é que tá achando muito caro? Não tem problema nenhum, Rê. Eu vou ligando pro Joãozinho, você tem mais gente pra você ir ligando? Pra vender? Não sei, vou dar uma olhada. Dá uma olhada, foca nisso, vai vendendo por lá que eu vendo o Joãozinho. Assim que eu conseguir falar com ele, eu já falo com você. Tá bom. Fechou? Então vai lá, vamos, fechado, foco. Valeu, Cami. Então, essa é a situação. Como que você se sentiu? Muito feliz, né? Confiante, a Cami vai vender pra mim. Ótimo. E da próxima vez que você receber essa objeção, tá muito caro? O que você vai fazer? Vou te passar o telefone pra ligar. Por quê? Você acha essa objeção difícil? Ué, se eu não aprendi, eu ainda não sei, né? Já fez isso antes? É muito comum mesmo. No final do mês, vem o líder, começa a entrar nas vendas para tentar ajudar o time a vender. Ou pega e faz a venda para o liderado. Literalmente, como você viu nessa encenação que eu passei agora. Ou durante a reunião com o cliente, acaba assumindo a posição do vendedor e pá! Fecha a venda no lugar do vendedor. Final do mês era uma loucura. Venda errada, eu entrava em linha para vender, eu entrava junto para vender. Você pode até ser amado pelo seu time quando você faz isso. O famoso líder bonzinho. Mas na real, quando você faz a venda no lugar do seu liderado, você tira toda a confiança dele. Na hora, ele pode até gostar. Afinal, é um alívio não precisar fazer nada e fechar uma venda, ganhar comissão e bater meta. Mas e depois?
Como que você acha que vai ser a sua vida? Paguei um preço caro pela boa intenção equivocada que eu tive por muito tempo. Não que eu não faça as coisas agora, eu faço, mas eu faço de outro jeito. O maior ganho é estar no acompanhamento, mas não na realização da microtarefa junto, né, com o time, fazendo para eles, né, sim, fazer junto com eles. E isso tem sido o melhor ganho que eu tenho, porque aí a sobrecarga estava aí. Se você tem um liderado que precisa de você para fechar a venda, significa que sem a sua presença, a venda não vai acontecer. Por quê, Cami? Porque é humanamente impossível você estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, ajudando a todos do seu time a vender. Ou seja, você vai acabar perdendo venda, porque ninguém do seu time vai querer, ou pior, vai saber vender sem você estar do lado. E sabe o que pode acontecer? Isso pode levar ao mesmo esgotamento mental que eu tive. Então, por favor, cuidado com isso. A partir de hoje, sempre que você se pegar em uma situação dessas, lembra da sigla HIP. É isso que vai acontecer com seus liderados aos pouquinhos. Fazendo uma analogia com a sigla, será um liderado morto, acomodado, esperando sempre você fazer a venda para ele. Mas na aula 2 eu vou te ajudar a tornar esse time HIP em um time CEP, comprometido, engajado e produtivo de verdade, que bate meta todo mês. Cortar essa dependência de você e começar a produzir para valer. Pós-método Cami, hoje eu não tenho que entrar, eu não tenho que ir lá fazer por eles. Deixa que eu faço, deixa eu fazer. Hoje não, hoje eu sei dar o direcionamento aonde eles podem ir, onde eles têm que ir. Antes não, antes eu só fazia, e era só o que acontecia. Era uma loucura total. Terceiro erro, tratar todos os seus liderados da mesma forma. Eu cresci com a frase, trate todos com igualdade. Talvez você também já deve ter ouvido isso, né? Mas sabe o que eu descobri? Que tratar todos com igualdade não significa tratar todos da mesma forma, porque as pessoas são completamente diferentes. O que funciona para um não necessariamente vai funcionar para o outro. Foi a virada de chave. Foi eu conhecer as pessoas, saber cada um o seu jeito. Que é ali que eu ganhei a equipe, ali que eu comecei a disparar, ali que eu comecei a bater meta. Vou te dar um exemplo. Imagina que você recebe uma mensagem do seu liderado. Cami, tô super empolgado para ser o número 1 esse mês. Você vai ver só, hein? Esse liderado é competitivo. Aí você tem outro liderado que te manda uma mensagem assim. Minha mulher já me disse que se eu não ganhar essa viagem, ela se divorcia de mim. Beleza, esse aqui tá preocupado que tem que ganhar uma viagem com a família. Aí imagina essa mensagem aqui, clássica. Tô cheia de boleto para pagar, não sei se consigo. Tô muito insegura, quero muito que dê certo, mas não sei. Não posso perder esse emprego. Me responde sinceramente. Você acha que tem que tratar todos da mesma forma? Não vai funcionar. É importante saber se conectar com cada perfil de liderado de maneira única para atender às necessidades dele. Sabe quem faz isso muito bem? A Branca de Neve. Pensa nos 7 anões da Branca de Neve. Eu vou. Será que tem o Atim, aquele famoso laranja podre que contamina todo mundo, fala mal de você para os outros? Você não vai se posicionar? É importante ele entender quais os valores da sua equipe, da sua unidade e começar a se encaixar. Senão, você não vai tolerar. Você não pode lidar com laranja podre como se nada tivesse acontecido. E o mestre, o liderado mais influente do time, aquele que vende mais, aquele que vende muito, aquele que é um aliado precioso para você ter do lado. Como é que você faz para trazer ele para o seu lado e virar seu braço direito? Você pode aproveitar a influência dele com o time para alavancar os resultados da sua equipe. Ou seja, sabendo tratar esse liderado de forma estratégica, você pode mudar o rumo de toda a equipe, de todos os seus resultados, de todas as métricas. Por quê? Ele é influente. Você pode usar isso ao seu favor. E o soneca, o liderado preguiçoso, que quase não faz ligação, tá sempre dando um jeitinho aqui e ali para não fazer nada. Será que esse liderado tem que ser tratado da mesma forma que o feliz, por exemplo, o alto astral do time, que tá sempre fazendo piada, querendo contagiar a galera, mas não necessariamente tá vendendo? Será que dá para tratar o feliz da mesma forma que trata o zangado, o liderado resistente? Rebate tudo que você fala, não aceita as mudanças e vive reclamando. É claro que não.
Cada um tem seu jeito de ser. E se você, como líder, não começar a entender essas particularidades na sua equipe, você pode continuar dando o mesmo remédio para todo mundo. E será que todo mundo precisa do mesmo remédio? Vamos ver um exemplo quantitativo aqui. Olha o liderado 1. Faz 10 ligações, mas faz 3 vendas. Ou seja, o cara tem uma taxa de conversão espetacular. Liderado 2 faz 100 ligações e 2 vendas. E liderado 3 faz 1000 ligações e 1 venda. Será mesmo que dando o mesmo remédio para esses 3 liderados, dando os mesmos treinamentos, as mesmas reuniões, você vai ter o resultado que você espera? O que você deve fazer então? Com o método CEP, você vai descobrir o que move a ação de cada liderado para criar um elo de conexão único para cada perfil do seu time. E você vai aprender a fazer isso na aula 2 dessa quarta-feira. E vamos para o nosso quarto erro. Não dar feedback honesto e constante para os seus liderados. Eu tinha medo de ser sincero e gerar um conflito com o liderado. Medo de você ser criticado pelas pessoas. Putz, eles já estão começando a me ver como chatão, né? Ô, diretor chatão. Eu quero conversar com você sobre feedback de uma maneira diferente do usual. Eu queria te convidar para uma reflexão. Você tem algum amigo, alguma amiga, algum familiar que te falou alguma verdade que chegou até a doer em você, mas foi muito importante? Se sim, quando acabar essa aula, manda uma mensagem para essa pessoa e agradece, porque falar a verdade nos dias de hoje é um ato de coragem. E mais que isso, é um ato de amor. Falar qualquer coisa negativa na nossa sociedade é algo reprovado culturalmente. Então a gente já se acostumou a mentir. Tô bonita? Tá. Tô gorda? Não tá gorda não. A comida tá boa? Ótima. E não gostou da comida. O que eu quero dizer com isso é que a maioria dos líderes não sabe dar feedback de uma maneira que realmente ajuda o time a performar. Só para você ter uma noção, ano passado o Brasil saiu como número 1 do país mais ansioso do mundo no ranking da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. A busca por antidepressivos e estabilizadores de humor aumentou em 58% no nosso país. Sabe o que isso significa? As pessoas precisam de ajuda. Se você ocupa uma posição de liderança, você tem uma oportunidade de ajudar a pessoa a se desenvolver, os seus liderados a se desenvolverem. E detalhe, olha essa pesquisa da Exame aqui. 94% dos funcionários trabalham melhor depois de receber um feedback. Ah, Cami, mas eu sei disso. É claro que tem que dar feedback pro time. Todo mundo sabe, né? Mas então por que você não faz direito? Por que você não faz toda semana? Por que você não faz todo dia se precisar? Provavelmente é porque você está sendo um líder. Lembra daquele nosso amigo? Um líder bombeiro. Como é que você vai arrumar tempo de dar feedback para os seus liderados se você tem que ficar cobrando venda? Vendendo para eles e apagando incêndios todos os dias. Como? O feedback vai ficando para trás, para depois. Vou postergando e deixa para semana que vem. Ah, depois eu dou. E aí, sua equipe não se desenvolve e a sua ansiedade só aumenta. Mas aqui a gente tem que se atentar, porque se não souber falar da maneira correta num feedback, da maneira que conecta com o outro, ele pode ter um efeito contrário. Já ouviu falar do feedback sanduíche? Se sim, corre dele urgente. Sai correndo dele. Sabe por quê? É a maior armadilha que tem para nós, brasileiros que não gostam de conflitos, não gostam de conflito de relacionamento. Olha o que acontece quando você dá feedback de maneira completamente desestruturada e sem técnica nenhuma. O famoso feedback sanduíche de porcaria. Renata, eu queria te falar que você é ótima comercial. Você tem um talento nato para isso. Você sabe disso, né, Renata? Mas você não vem batendo meta. Seus números de conversão aqui não tão bons, mas você é muito esforçada. Eu sei disso. Você sempre tenta, você tá atrás e você sabe que você consegue.
consegue, né, Renata? Você é muito talentosa, cheia de energia. E aí, Renata, o que você sentiu desse feedback? Fiquei aliviada. Eu tava aflita, que eu não tava batendo meta, mas essa conversa me deixou tranquila, porque ela entendeu, minha líder sabe que eu sou esforçada, então tá tudo bem. Eu saí feliz, na verdade, e aliviada. E eu, do meu lado, como líder, fiz o que tinha que fazer, né? Dei o feedback, check, ok? E o pior, sabe o que vai acontecer? Eu criei uma expectativa, tipo, dei o feedback, falei a verdade pra ela, oba, não teve conflito. Ela ficou o quê? Minha amiga, ela gostou do feedback, né? Eu falei a verdade com muito amor e ao mesmo tempo elogiei ela muito. Então, tá acordado. Com certeza ela vai entregar a meta esse mês e eu vou ficar aqui tranquila porque eu fiz minha obrigação como líder. Esse é o problema, sacou? Quando você dá feedback sanduíche assim, dessa forma que vocês viram na encenação, com medo de se indispor, com medo de conflito de relacionamento, você fala, mas não fala nada. Você faz uma camada de elogio e uma camada de porcaria. As coisas negativas que você tem para falar. E depois vem uma camada de elogio. A pessoa sai completamente confusa e iludida que tá tudo bem. Quando eu digo dar feedback honesto, não é um tapinha nas costas de parabéns ou um puxão de orelha, e sim apresentar uma estratégia para aquele profissional ser melhor após ouvir o seu feedback. É fazer com que o seu tempo e o dele valham a pena até para depois ele pedir de novo. Quero um feedback para que você me ajude a melhorar. E quando você cria uma cultura de feedback agendado, estruturado e constante, você também se beneficia do maior tesouro para sua liderança, o feedback reverso. Quando que foi a última vez que você pediu feedback para os seus liderados sobre a sua liderança? Como é que você espera melhorar como líder, melhorar como profissional, se você não sabe da verdade, o que os seus liderados realmente acham de você, da sua gestão como líder, da sua liderança? Você não precisa ficar ansioso tentando adivinhar se está agradando ou não o time. Você não precisa ficar com medo de ser mais incisivo quando precisa ser, de falar o que tem que ser dito. Você só precisa saber dar e pedir feedback honesto e constante para sua equipe, e todas as suas atitudes e ações vão ser bem recebidas quando você fizer isso. E para você que está aqui comprometido nessa aula, eu prometi que ia falar 4 erros que são os que eu já te apresentei agora, mas quero te apresentar mais um erro bônus aqui, que nesse momento eu acredito que você já deve ter percebido que foi o meu maior erro como líder comercial. Não equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Não estabelecer limites, estabelecer horários que você vai estar disponível e os horários que você não vai estar disponível para sua equipe, e tá tudo bem. Priorizar o seu tempo de maneira estratégica. Quantas vezes você chegou no final do dia exausto e percebeu que não foi nada produtivo, que na verdade só apagou incêndio? Lembra do nosso amigo líder bombeiro? A falta de rotina de um líder comercial pega muita gente. O que é prioridade? Devo ou não devo atender o liderado? Desmarca o que for para estar em reunião com o cliente? Será que é sustentável viver assim? Você não cometer esse erro aqui, os erros que eu comentei nessa aula, é o que vai te permitir descansar, vai permitir você tirar férias sem ter que levar o notebook, desligar o celular quando estiver jantando com a sua família, com seus amigos. E é justamente esse último erro que vai te permitir sair da vida que você está hoje e poder chegar em casa, desligar seu celular, ter tempo para fazer esporte, buscar sua filha, seu filho no colégio. Faz sentido isso para você? Eu faço muitas perguntas de propósito, porque eu acredito que para crianças a gente oferece respostas, mas para adultos como você, a gente oferece perguntas. Então é o seguinte, as coisas que eu te expliquei aqui são os erros bobos que você está cometendo no seu dia a dia que estão impedindo seus liderados de conseguirem performar, de conseguirem vender, de conseguirem bater a conversão que você está pedindo para eles performarem melhor, de conseguirem chegar na meta todo mês. Então aqui eu estou te mostrando uma oportunidade de você aprender a fazer o que você já faz no seu dia a dia, só que de uma forma muito mais eficaz, que não acabe custando a sua saúde.
E é isso que é ter uma equipe de alta performance que bate meta todo mês. Eu não estou falando só de bater meta. Eu estou falando de você ter paz. Eu estou falando de quando você estiver em casa, você vai estar em casa. Eu estou falando de quando você estiver com a sua mulher, com o seu marido, você vai estar com a sua mulher e com o seu marido. Eu estou falando de quando você estiver com seus filhos, você vai estar com seus filhos. Eu estou falando dos seus liderados venderem, não você vender por eles. Eu estou falando de você ter uma equipe que cresce. Eu estou falando de ter uma equipe que faz as coisas sem você ter que ficar mandando toda hora. Que faz porque eles entendem o quanto isso é importante para eles chegarem nas próprias metas pessoais. Para eles atingirem o objetivo deles. Que no final das contas vai ser também o seu objetivo. O objetivo que o teu chefe está te cobrando lá em cima. E a paz que você precisa para poder ser líder na hora que tem que ser líder, mas poder ser marido, esposa na hora que tem que ser marido e esposa. Para poder ser pai e mãe na hora que tem que ser pai e mãe. Para poder cuidar da sua saúde, para você poder realmente ter a paz que você merece. Se lembra da Eda que eu te mostrei lá no começo? Então, assim, nossa, Camilo, que paz. Semblante bonitinho, sorridente. Mas agora é importante você entender o seguinte. Nessa aula 1, eu te apresentei os erros que você está cometendo ao liderar sua equipe no dia a dia e nem percebe. Vamos recapitular aqui rapidamente quais são eles. Erro 1, cobrar venda dos seus liderados. Erro 2, vender para o seu liderado e bater meta. Erro 3, tratar todos os liderados da mesma forma. Erro 4, não dar feedback honesto e constante. E de bônus, o maior erro, não equilibrar a vida pessoal com a vida profissional. Esses são os erros que estão te impedindo de conseguir bater a meta. Ou que às vezes você está até batendo a meta, mas às custas da sua saúde. Mas é importante você entender aqui. Aqui eu te apresentei os erros, mas eu ainda vou te apresentar o jeito certo de fazer essas coisas. Como realmente bater a meta sem que isso custe a sua saúde física e a sua saúde emocional. A aula 2 vai ser liberada lá no grupo do WhatsApp na quarta-feira, às 6 da manhã. Você vai conhecer 4 passos, 4 estratégias simples e que qualquer pessoa consegue replicar, que vão fazer seu time bater meta todo mês, independente se você é um líder novo, se você é um líder que já tem mais de 20 anos no mercado, se a sua equipe faz 8 meses que não bate meta, ou se você até bate ou supera a meta. Então, se você se identificou com essa aula, se você comete algum desses erros que eu te apresentei, lembra o nosso combinado? Vai lá no meu Instagram e diz qual erro que você comete, mas o principal, você não pode deixar de estar na aula 2. Você não vai esperar o negócio piorar para você começar a ver isso, né? Eu te mostrei aqui onde eu fui parar. Te contei aqui a minha história. Eu abri aqui toda a minha vulnerabilidade para você. Eu te contei que eu fui afastada. E na dor. Você não quer chegar num ponto de você ser afastado pelo trabalho, igual aconteceu comigo. Imagina se você for afastado. Quanto que isso vai afetar a qualidade de vida da sua família e a sua qualidade de vida? Quanto que isso vai afetar seu casamento, seu namoro, a sua vida pessoal? Quanto que isso vai afetar, sei lá, Deus me livre, você ter que tirar o seu filho da escola particular? Assistir a aula 2 não é, se eu tiver tempo eu vou ver isso. Não se programar e dizer, não tive tempo para assistir. Assistir a aula 2 é questão de... Se você quer prezar pelo seu emprego, pelo seu casamento, pela sua saúde emocional, pela sua saúde física, a qualidade de vida da sua família, a sua qualidade de vida, faz isso uma prioridade para você. De verdade, eu falo isso de coração. Se eu puder te dar um conselho, já coloca agora um alarme aí no seu celular para quarta-feira, às 6 horas da manhã, quando eu vou liberar a aula 2. Se você não puder assistir nesse horário, tá tudo bem, porque a aula vai ficar disponível nesse dia. Já coloca na sua agenda na quarta-feira, trava um horário para você assistir essa aula. É prioridade para você. E faça esse compromisso com você antes do líder bombeiro despertar dentro de você. Te espero na aula 2. Vem comigo.